Fala, Jacó, bom dia. Já tenho. Estamos começando aqui. Jacó já entrou, nosso bate-papo vai rolar e você vai poder chamar aí quem que você gostaria que participasse com a gente nessa manhã. E pastor, bom dia. Fala aí, Jacó, beleza? Bom dia. Beleza? Bom dia. Ó, aí sim, com fundo verde aí. Eu tô combinando com você aí. Ah, é. Vim pro quintal hoje que nada acordou cedo. Ah, ó o Roger aí. O Roger tá acompanhando Tô já. brincando. É, Roy, só ver se melhora um pouco a câmera aqui pra não ficar cortando a cabeça. Agora deu mais ou menos. Tá meio penso aqui que eu tô na. Quer ajustar um negócio, mas vai. Tranquilo? Vai igual nós, meio torto, mas vai. Bora treinar. É, rapaz, precisamos Pra treinar. treinar hoje seria bom, hein? Acordar cedo pra treinar no domingão, hein? Seria É, bom. tô precisando treinar, né? É mais falta que vou. Um frango, né? Cara, não treina. Ah, Bora lá. Deus Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por mais uma manhã, para a gente poder meditar na Tua palavra. Obrigado, Deus, pela vida do Jacó, da Tami, Senhor, dos seus filhos. Que o Senhor continue abençoando essa casa, derramando, Senhor, da Tua graça, da Tua bondade, da Tua misericórdia sobre a vida dessa família. Obrigado também pela vida da minha esposa, Senhor. Obrigado pela ajudadora que é, pelo cuidado que ela tem conosco. O Senhor conhece seu coração, os seus sonhos, planos. Que tudo seja concretizado em nome de Jesus, ó Pai. Nós te clamamos a isso e te agradecemos, ó Deus, pela vida do Roger, pela vida de todos aqueles que vão participar com a gente dessa live. Que o Senhor continue derramando bênçãos na vida desses amados irmãos. Que a tua graça, a tua bondade, a tua misericórdia seja na vida dos teus filhos, ó Pai. Assim nós oramos, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. O, o Roger, cara, inclusive o Roger tá puxando treino lá na Universal agora, tipo, oi, 5 da tarde, lá na Universal. Vou levar os tatames pra legal. lá, vai puxar treino lá. Mandar o Treinando os Gui. obreiros lá pra Oi? agarrar os bichos no armlock lá. É, vai expulsar, os que não expulsar vai finalizar. É, o obreiro da Universal precisa, né? Que Segurar o mexe com cara. os. Segurar os cão lá. Fala um pouquinho de novo do Redentor. Bom dia, mãe. Bom dia, Cris, irmã da Algisa, que está lá em São Paulo. Beijo para Manuzinha, para sua filha mais velha aí, para todo mundo aí que está acompanhando. Hoje a gente vai falar um pouquinho do Redentor ainda. E essa série, né, que agora que a gente iniciou, essa parte do livro, ele vai trabalhar os aspectos de Cristo, né? A salvação, né? Ele como nosso Redentor, a pessoa de Cristo, a identidade de Cristo. Então a gente vai trabalhar mais esse aspecto da graça agora. A gente trabalhou sobre pecado, a gente sempre fala aí, para lembrar os irmãos, a gente trabalhou sobre pecado, sobre lei, sobre queda, e agora a gente está falando sobre redenção, graça e, e salvação. Então a gente está falando sobre Cristo. Logo, né? A salvação é por meio de Cristo, então a gente está falando de Cristo. Para dar base hoje no nosso estudo, falamos de quem era o Redentor, porque o Redentor tinha que ser verdadeiramente homem, o último estudo, porque o Redentor tinha que ser verdadeiramente Deus, e agora, porque foi necessário que Cristo, né? Cristo, a palavra Cristo é ungido, a tradução mais próxima aqui, literal, é o ungido, Cristo como o ungido de Deus, porque então foi necessário que o ungido, o Redentor, morresse. Então ele coloca o ungido, Cristo, o Redentor, aquele que nos seria, que foi o nosso resgatador,
e depois por que foi necessário que ele morresse. É isso que a gente vai tratar um pouquinho hoje. Para falar também disso, antes da gente ir para a resposta, eu queria que você que nos acompanha lesse Colossenses no capítulo 1, carta do apóstolo Paulo aos Colossenses no capítulo 1, mas vamos começar falando da supremacia de Cristo. Vamos falar um pouquinho dessa supremacia e depois falando daquilo que ele fez, né, a redenção através da morte e morte de cruz. Falando da supremacia de Cristo aqui em Colossenses, o apóstolo Paulo também ele se preocupa em falar da cruz também, né? Ele faz uma declaração novamente de quem Jesus é. Então, lá em Colossenses capítulo 1, verso 15, até o verso de número 22, se você puder acompanhar comigo, os irmãos que estão aí nos acompanhando. E se você tem dúvida, quer fazer uma pergunta, deixar um comentário aí, pode deixar que a gente vai lendo na sequência aí do estudo. E o Instagram também ele permite que mais pessoas participem, até 4 pessoas na tela. Se quiser participar com a gente também, só mandar para a gente aqui a solicitação. Às vezes você não consegue expressar em palavras, mas gostaria de falar, né? Não consegue se expressar na escrita, escrevendo, né? E gosta de se expressar em palavras, eu tenho muita dificuldade em escrever também. Aí você pode pedir aí a solicitação de participar, que a gente vai colocar você na tela. Teve uma vez que o Didi participou com a gente assim, né? Ele estava Foi, acompanhando. Didi. E a gente chamou o Didi para conversa. Foi bacana aquele dia. É legal essa interação, né? A gente consegue ter mais feedback. Uhum. Então, se você quiser participar com a gente, fica aí o nosso convite para a mesa. Vamos ler o texto? Pode ler o texto, Jacó? Posso? É do 15 ao 22? Do 15 ao 22. Tá. Eu tô na versão aqui NVT, né? Só para avisar os irmãos, hein? Então vamos lá. O meu título aqui, eu tenho uma divisão, não sei se todas as Bíblias têm, eu estou com uma divisão que é Cristo é Supremo. É o título dessa divisão do 15 que ela vai do 15 ao 23 na minha Bíblia. Então, que diz assim: o Filho é a imagem do Deus invisível e é supremo sobre toda a criação, pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra. Todas as coisas que podemos ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existia antes de todas as coisas e mantém tudo em harmonia. Ele é a cabeça do corpo, que é a igreja. Ele é o princípio supremo sobre os que ressuscitam dos mortos. Portanto, ele é primeiro em tudo. Pois foi do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse no Filho, e por meio dele o Pai reconciliou consigo todas as coisas. Por meio do sangue do Filho na cruz, o Pai fez as pazes com todas as coisas, tanto nos céus como na terra. Isso inclui vocês, que antes estavam longe de Deus, eram seus inimigos e deles separados por seus maus pensamentos e ações. Agora, porém, ele os reconciliou consigo por meio da morte do Filho no corpo físico. Como resultado, vocês podem se apresentar diante dele santos, sem culpa e livres de qualquer acusação. Bom dia aí, Hélida. Sua irmã entrou também aqui, a Jaque. Seja bem-vinda. Estava lendo, nem vi. Bom dia. Bem, os versículos que lemos vai falar então da sua identidade novamente, quem ele é, a sua plenitude como Deus, né, para que tudo tenha também nele a sua supremacia. Então, ele como cabeça, ele como o cabeça da igreja, e nós, a igreja sendo o seu corpo, ele é o cabeça, é o princípio primogênito dentre os mortos, ou seja, ele foi o primeiro, o rei, o primogênito dentre os mortos, na questão da sua supremacia, a sua ressurreição. E aí vai dizer no verso 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão... Obrigado, amor.
todas as que estão na terra, enquanto que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Então, por que que o Redentor teve que morrer? Vamos começar dizendo uma coisa aqui que não tem muito sentido, talvez, para alguns. Primeiro, porque foi do agrado de Deus. É complicado falar nisso, né? Mas é assim, por quê? Porque foi do agrado de Deus, que nele habitasse toda a plenitude, por meio da redenção no sangue derramado na cruz. Então, se a gente pegar a frase toda, sem divisão, porque foi do agrado de Deus também, moê-lo, né? Foi vontade de Deus isso que acontecesse. O resultado disso foi qual, Jacó? O resultado da morte de Cristo, a reconciliação, né, de todas as coisas na criação, né, tanto nos céus quanto na terra. E essa é uma parte muito interessante, né? Porque é lógico, o foco do evangelho, né? A gente é sempre a reconciliação do homem, né? Até mesmo porque foi através do homem que o pecado, né, que houve a separação. Mas se a gente lembrar bem dos textos de Gênesis, quando o pecado entra, há a separação de toda a criação, né? Por conta do pecado do homem. E Deus, né, tanto que tem lá a parte, né, da terra vai produzir espinhos, né, maldita é a terra por sua causa. Então, a morte de Cristo reconcilia não só o homem, mas como ela traz, né, ela inaugura essa restauração de toda a criação, né, o qual Paulo, né, também vai dizer, né, acho que é Paulo, né, que a criação geme pela revelação, né, ela aguarda, né, ansiosamente, gemendo pela manifestação dos filhos de Deus, né, e é justamente por conta disso, porque ela está dentro desse processo, né, o homem, assim como toda a criação, e a morte de Cristo inaugura esse processo de reaproximação de Deus com toda a sua criação, tendo o homem aí também como, assim como no início, como a peça, né, o homem, Cristo, né, como uma peça fundamental para isso. Não sei se é isso. É isso aí. Bom dia, Luizinho. Seja bem-vindo aí, Luiz. E, Luiz? Então, a resposta do livro, uma resposta objetiva e prática para aquilo que nós estamos falando aqui e conversando, é com a morte e o castigo pelo pecado, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado e trazer-nos de volta para Deus. É o que o Jacó acabou de falar aqui. Por sua morte substitutiva, ou seja, a morte que era para nós, ela foi para ele uma morte substitutiva no direito romano, né, ou até mesmo dentro da cultura judaica. Interessante que em vários povos essa substituição da pena, né, a pena sendo feita ou paga por outro, era algo também comum. Mas nesse aspecto de salvação, não teria outro para fazer que não fosse Jesus. Então, acontece a substituição, né? Ao invés de sermos nós, a substituição por ele e a expiação, é isso que o texto está dizendo. Então, vamos voltar aqui à resposta do texto do livro, que eu quero dizer, né? A resposta do livro. Então, Cristo morreu voluntariamente em nosso lugar para nos libertar do poder e da pena do pecado, esse pecado que nos fez separação, aí como Jacó disse, e trazer-nos de volta para Deus. Por sua morte substitutiva de expiação, somente Ele nos redime do pecado e obtém para nós perdão dos pecados, justiça e vida eterna. Só em Jesus, então, nós encontramos o perdão para o pecado, Ele nos redime do pecado, Ele justifica a nossa vida, ou seja, nos torna justos diante de Deus através do seu sangue, e além disso, nos dá a vida eterna. Esse termo vida eterna para a gente fica meio estranho porque nós não temos a eternidade em nós.
né? A única eternidade que nós temos é do Cristo em nós. Então, para a gente teve início, né? Eu nasci em 25 de 8 de 1985. A minha história começa ali. Agora eu vou viver, quando fala eternidade, é viver o resto, né, da minha vida. A vida plena em Deus. Agora, a eternidade é algo que é fora do tempo, né? Algo que só Deus. Tanto é que o judeu chama Deus de eterno, né? O eterno. Porque ele é o único que está fora do tempo. A gente já falou isso em outros estudos, né? Sempre bom lembrar. Então, o eterno, Uhum. só Deus é eterno. Então, a gente herda a vida eterna porque a vida eterna está nele. Ele é o eterno, então herdamos isso dele, porque tudo vem dele. Tudo que nós temos passa por ele, né? A nossa salvação, logo, a vida que nele está é transmitida para nós. Por isso que aí o termo vida eterna, agora aplicado dentro de uma perspectiva de Cristo, faz sentido, mas não faz sentido fora de Cristo, isso, né? Eternidade só existe por causa É, dele. e, é, Ele é o eterno. e, é, Pode falar. e é eterno por causa. E não, e é eterno por causa dele, porque muitas vezes a gente tem a noção de salvação, né, e vida com Cristo depois daqui, na perspectiva da vida infinita, né? Tipo assim, a partir daqui, então eu não morro mais. Porque a gente olha muito para a gente, né? Dentro da nossa maneira de enxergar as coisas. Né? Então, eu ia ter um fim e a partir de Cristo eu não vou ter mais fim. Né? Isso seria uma vida infinita. Mas, na verdade, ela é eterna justamente porque é através de Cristo, porque a partir de Cristo a gente não só não morre mais, como a gente vai ter a compreensão de tudo antes, né, assim, da eternidade de uma maneira completa, né, estando ligado a Deus, né, a vida ela faz sentido não só pelo modo como ela acaba ou não, mas pela existência de uma maneira plena, né. Então tudo que eu faço, a origem é Deus. Então ela automaticamente é uma origem eterna. Se a gente for pautar a vida só para ter uma vida infinita, aí a nossa religiosidade começa, né, nossa vida começa a ser religiosa. Eu faço as coisas para não sofrer a punição, né, ou para receber a recompensa dessa infinitude da vida. Mas não. A minha inspiração, né, minha vida é eterna, porque a minha inspiração tem um princípio em Deus. Né, e tendo princípio nele, através de Cristo, a minha compreensão sobre o mundo, sobre a maneira como eu opero na minha vida desde aqui, né? Tem isso também, né? A coisa não é futura, a coisa já é desde aqui, porque ela não tem começo, nem meio, nem fim. Então, já estou passando por aqui como alguém que é da eternidade, né? Porque Cristo me puxou para esse ambiente onde ele já estava com o Pai. Isso também ajuda, conforme a gente vai começando a entender isso, ajuda a gente. Muito bom. Eu estou abrindo e Perdão. fechando o microfone aqui por causa dos barulhos. Aí tem cachorro latindo. Live em casa dá disso, né? Ah, tá. Tem esse problema aí. Seja bem-vindo aí, amor. Meu amor que está aqui perto e também tá aqui online. Está sentada perto, mas está aqui também. O Eric. Ô, Eric, seja bem-vindo aí, mano. Alegria aí, a gente estar juntos amanhã. Agora, Luan Dantas. É meu sobrinho, meu sobrinho. Seja bem-vindo aí, Ele tá mano. aqui em casa, brincando aqui. Ah, ele tá aí? Tá Massa. aí, tá Um aqui, tá abraço aí pra brincando. família. Deve estar aqui assistindo ali. Bem, comentário, o primeiro comentário do nosso livro, a gente está no estudo 24, o primeiro comentário é de Atanásio de Alexandria. O Jacó já pesquisou esse cara antigamente aí. Eu não sei se ele lembra um pouquinho dele. Quem era E, rapaz, Atanásio de quantos estudos Alexandria? atrás, eu lembro, eu tinha anotado. Tinha anotado. Eu, Depois a gente traz eu para tinha vocês aí anotado. de novo. Ao tomar, o comentário dele, ao tomar um corpo como o nosso, porque todos os nossos corpos estavam propensos à corrupção da morte, nós já estudamos isso lá atrás. Por que estávamos assim? Por causa do pecado, a queda. Então, o nosso estudo ele é progressivo. Tá? Agora a gente está falando da redenção e a necessidade do Redentor morrer. Então, vamos voltar. Ao tomar um corpo com o nosso,
porque todos os nossos corpos estavam propensos à corrupção da morte, ele entregou seu corpo à morte no lugar de todos, oferecendo-o ao Pai. Ele fez isso por genuíno amor por nós, para que em sua morte todos morressem e assim a lei da morte fosse abolida, porque cumpriu em seu corpo aquilo para a qual foi designado, anulando desse modo seu poder sobre os homens. Ele fez isso para que voltassem à incorrupção os homens, que tinham voltado à corrupção, tornando-os vivos pela morte e pela apropriação do seu sangue, bem como pela graça de sua ressurreição. Assim ele foi, ou melhor, assim ele faria desaparecer deles a morte, como se fosse palha no fogo. É mais ou menos o que você falou no início, né? Que a morte de Cristo, ela inaugura essa vida plena com Deus, né? Então, todos nós pecamos, estávamos destituídos da glória de Deus, porque o nosso pecado faz separação entre nós e Deus, e era necessário resgatar de novo esse corpo. É interessante que o comentário, ele fala um negócio, eu não sei se você, com certeza você reparou, ele fala muita questão, não da questão espiritual, né? Tá trazendo bastante a questão física, né, do corpo, Física, do corpo exato. humano. Uhum. Que nele, né, olha, eu já cotei um comentário, né, antes da gente continuar. Sua irmã colocou. Fala. Carol, bom dia. Bom dia, Hélida. Sejam bem-vindos aí. Eu não vou acabei de mexer na chegar minha aqui na tela, que dá mãe e uma pai. balança aqui. Estamos todos acompanhando a palavra. Ah, legal. Rodrigo, seja bem-vindo aí. Abraço ao Raoni, as crianças aí. Também, eles comentaram, seu pai tá lá, atento lá, vendo. Agora eu vou jogar a bola para você, porque aí agora é responsabilidade sua aí. Epa. Então, ele fala muito dessa questão da redenção do corpo, então era necessário, eu fico pensando isso, era necessário um resgate também físico, né? Que doido, né? Porque a gente fala muito do âmbito espiritual, a vida eterna, a, essa salvação, a alma, para onde vai sua alma e tal, 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 tal. Mas existe um resgate físico também, algo corpóreo. Sim, lembrando também que o Atanásio é um dos que vão, né, um dos pais da igreja aí, se eu não me engano, acho que do 3º ou 4º século, que está no período dele discutindo bastante com as seitas que não criam na Trindade, não aceitavam, né? Tinha a divisão, né, entre Cristo homem e Cristo Deus, né? Então era uma discussão muito fervorosa, né? Doutrinas a respeito disso, dessa separação de que Cristo, quando ele estava no corpo, ele não era Deus, né? Ele era só um agente. Então, por isso também, talvez, ele tem muita ênfase nessa parte corpórea do Cristo, que era homem Deus, né? Então faz parte da defesa teológica, né? Dentre outras, mas de uma parte da defesa teológica de Atanásio para a sua época. E é interessante isso, porque de fato a gente, como esses assuntos para a nossa época já está meio que resolvido, né? A gente não discute e às vezes também não entende, né? Que ele inaugura de fato a restauração da criação, e como é que restaura? Se ele está reinaugurando essa restauração da criação, ele vai inaugurar isso nele mesmo, ou seja, ele ressuscita com um corpo que era o dele, daqui da terra, glorificado, né? Muitas vezes se a gente perguntar hoje na igreja ou em qualquer outra igreja, muita gente acha que esse ambiente da ressurreição é algo meio etéreo, né? Era sei lá, uma luz, ou desses fantasmas, né?
que é um espectro, né? Mas não, Cristo inaugura a restauração do corpo, no corpo, assim como ele condenou a morte no seu corpo, ele inaugura a restauração da criação, ressuscitando com um corpo glorificado. Isso. E um corpo físico. Né? Não esse corpo que era palpável. Não esse corpo que conheceu corrupção, né? No pecado e tal. Esse corpo que por causa do pecado veio a morte, né? A morte tanto física quanto a morte espiritual. Não esse corpo. Assim. Então não adianta, por mais que você queira aí deixar seu corpo bonito, os caras que tomam aí os bagulho aí, né? Não podem. Os caras do CrossFit, vamos falar, os caras do CrossFit aí tá acompanhando. Brincadeira, Luiz. Mas assim, beleza, legal, saúde. Eu também faço, de vez em quando eu vou lá. Tem uma semana que eu não apareço lá, mas de vez em quando eu vou lá no negócio lá pra ficar. Mas esse corpo já era, cara, corrupção toda, né? O corpo glorificado, esse sim, que é através de Cristo, é o corpo que vai nos garantir ainda permanecer no novo céu, na nova terra, né? Nesse novo ambiente. E é um corpo interessante, porque a gente não está falando já agora nesse assunto, mas acabamos entrando lá na frente, a gente vai falar disso com mais detalhes sobre ressurreição. Mas se olharmos o corpo do Cristo ressurreto, né? É um corpo que senta, come peixe lá com seus discípulos lá na beira da praia, mas depois ele vai e passa por uma porta, né? Passa por uma parede. Fechada, né? Fechada, os caras estão sentados e vum, ele entra. Tá no meio deles. Daqui a pouco já não tá mais. É um negócio doido, né? Se for pensar, eu vi é cena de filme da Marvel e tal, um negócio meio assim. Eu vi um comentário do pastor Igor Miguel uma vez, muito interessante, né? Que o Cristo glorificado, ele é mais... Por que ele atravessa, né? Uma vez perguntaram, mas como é que tem essa coisa de atravessar? Ele come peixe, né? Ele come, ele manda tocar nas feridas, mas ele também atravessa uma parede, atravessa a porta, aparece, desaparece. Como é que explica essa realidade? Ele fala isso, é um comentário interessante, assim, que Cristo glorificado, ele é mais real do que a nossa própria realidade. Né? A verdadeira realidade humana está inaugurada em Cristo ressurreto. Porque esse é o plano original de Deus. O homem sem pecado. Então a verdadeira realidade humana está em Cristo ressurreto. Por isso que a matéria para ele já não é mais empecilho. Ele é mais real do que a própria matéria. É um negócio meio Matrix, assim, né? Meio Matrix, Mas meio mil lá e tal. O Luiz colocou aqui que ele comia tainha. Tá chegando. Uns peixinhos lá. Tainha é bom. Não, mas eu estava pensando aqui, né, pastor? Que Jesus ressuscitou com as marcas da cruz, né? Então não faz mal fazer exercício, que ressuscitar com os tanquinhos também deve ser legal, né? Bom, não, e outra, a gente não pode cair no erro da igreja primitiva, né, no início da igreja, que o gnosticismo fazia parte, que vai dizer, então o corpo é mal corruptível, então eu posso fazer o que eu bem quiser com o corpo. Posso embebedar, eu posso me prostituir, eu posso entrar em orgias, o que eu faço com o corpo não tem problema, porque o corpo é corruptível. E aí é um pensamento gnóstico. Né? Não estou falando de agnóstico, estou falando do gnosticismo, uma prática que caminhava junto com o cristianismo dentro da igreja, parecia ser certo, mas era muito errado na sua fala. Que, na verdade, não é assim não, meu. Não é assim não. Tem que cuidar do corpo. Porque esse corpo já foi redimido. O Redentor já resgatou. Tem que cuidar, tem que cuidar. Tem que cuidar das gorduras saturadas. Só tá aguardando o upgrade, né? Só tá aguardando ali. Ó. Tá aguardando o upgrade, a parte final. Tá Tem que cuidar. Cuida aí, você que tá acompanhando, cuida aí do seu colesterol, meu amigo. Cuida aí das comidas que você tá ingerindo aí, então, os produtos processados. Cuida aí. Eu sou igual você, tomo refrigerante. Igual você que tá acompanhando. Tomo refrigerante às vezes, tem todas essas questões, mas tem que cuidar sim, cara. Tem que cuidar do corpo aí, porque ele não te pertence mais.
Já não É isso que pertencia eu ia antes, falar antes ele agora. era do pecado, né? E agora ele pertence ao Senhor de forma plena. Pode falar. Não, eu ia falar exatamente isso, justamente porque agora ele é uma permuta, né? Não é nosso, mas Não é nós. ele é do Cristo. Para a gente continuar, então, o comentário do Mark Davis, você quer ler e trazer aí um panorama para a gente? Tá, deixa eu só. Ah, rapaz, meu negócio pula toda vez aqui que eu vou acessar. Deixa eu ver, pulou para perto. Pulou para perto. Vamos lá. Mark David. Por que foi necessário que Cristo, o Redentor, morresse? Essa é uma pergunta significativa. Não sei se outras questões podem ser tão significativas quanto essa. Cristo viveu uma vida perfeita, a vida que você e eu deveríamos viver. Viveu uma vida de amor, de serviço. Viveu uma vida surpreendente de confiança no Pai Celeste. Portanto, a pergunta se impõe: por que alguém assim deveria morrer? Por que seria moralmente necessário? Bem, ele não teria de morrer por si mesmo. Se pensássemos apenas em Jesus, não haveria necessidade da cruz. Não. Ele morreu para ser redentor. Era essa sua vontade e era também a vontade de seu Pai Celestial que nos redimisse. Foi por sua vontade que ele entregou sua vida e sacrificou a si mesmo, morrendo na cruz a fim de nos resgatar da pena merecida por nós. Como Deus é bom. Não, como Deus é bom, tem de punir o pecado. Aquilo de errado que você e eu fazemos em segredo. Deus sabe sobre isso. Deus é real. Não é apenas uma ideia, não é apenas uma projeção de nossa imaginação. E Deus tem um compromisso tão completo com o que é bom e certo que todo pecado será castigado. É aqui que Jesus entra. Jesus decidiu ser nosso Redentor. E era a vontade de seu Pai Celestial que ele se entregasse como sacrifício substitutivo. É uma palavra muito usada. Um substituto, no lugar de, em vez de você ou de mim. Jesus é nosso substituto quando nos arrependemos de nossos pecados, quando nos desviamos deles e voltamos a confiar nele. Porque o Redentor tinha necessidade de morrer, porque esse foi o único jeito de você e eu podermos viver. Muita coisa, né? Cada parágrafo aqui é uma cacetada. Travou, pastor? Ah, não. Não, estou aqui. Paulo, Ah, seja tá. bem-vindo. Paulo Lima, seja bem-vindo aí. Ah, o Paulão mais uma das crianças que eu vi nascer e tá homem já. Oi, Da família Lima, lá de Paraty. André, da Pri. Bem-vindo, Paulão. fala, Júnior, bom dia também. Júnior entrou agora, hein? Gostaria de fotografia. Muitas coisas algum comentário, algum parágrafo primeiro aí, pastor? Hum, Eu fui dando umas pausas que cada parágrafo aqui chama um pouco, né, a questão assim, primeiro, uma coisa que me chama muita atenção é ele não teria a decisão, né, de ser redentor, né? Ele não morreu por si mesmo, né? Isso é algo né, fantástico, né? uhum. Ele decidiu morrer e a única necessidade de tudo isso é por decidir também nos resgatar, né? Resgatar o homem do pecado, né? Isso assim, me toca muito, né? Tem me tocado muito dentro desse estudo por conta disso, nessa essa vontade de Deus de desde sempre estar indo em direção ao homem, né? Isso é uma coisa que me chama muita atenção, né? E Cristo vem para isso, né? Ele vem em nossa direção para sofrer, né? E pagar pelos nossos pecados, mesmo sendo inocente, né? E a questão da obediência
no primeiro parágrafo também me chamou muita atenção, a questão da confiança, né? Uhum. Acho que vai ter um pouco mais sobre isso nos outros, né, nos capítulos para baixo, né, mas a questão da confiança, né, uma vida surpreendente de confiança no Pai Celeste, ou seja, isso traz, né, a questão da obediência e traz um desafio muito grande para nós, né? E professamos a fé e a dependência de Deus, mas a gente está sempre como Adão ali querendo esticar o braço para fazer aquilo que muitas vezes, né, não é da vontade de Deus, é só pela nossa força, né? Pelo medo do sofrimento, pela ansiedade, pela expectativa de alguma coisa que na nossa cabeça melhora, a gente deixa de confiar e vai esticando o braço, né? E Cristo, ele aguardou, né, plenamente em obediência ao Pai. Dos primeiros parágrafos aqui, acho que o que mais me chamou a atenção foi isso. Não sei se o senhor tem mais alguma coisa a acrescentar nesse sentido, comentar nesse sentido. Esse aspecto da questão da obediência ao Pai, desde o Evangelho também, né? O Evangelho de João, a gente está nesse propósito também de ler o Evangelho de João nesses 21 dias, né? Um projeto da Junta de Missões Nacionais em ler o Evangelho de João durante 21 dias a partir do dia 1º, nesse mês de outubro, mês da Legal, Reforma Protestante. É um mês de apresentar o Cristo, né? O ápice da Reforma, que é o próprio Cristo, e o ápice de toda a criação, e o centro de toda a nossa mensagem ainda é Cristo, né? Espero que ainda seja em todas as igrejas Cristo, né? A gente sabe que não é, né? Mas isso é uma esperança que temos, que Cristo seja o centro aí de todas as igrejas que anunciam ser cristãs. E aí a gente está lendo João, e João também ele vai sempre tratar essa questão de obediência, né? A vontade de Deus em fazer a vontade de Cristo em fazer a vontade de Deus, a vontade do Pai. A vontade de Jesus era anular a sua vontade para fazer a vontade do Pai. Você vai ver que essa obediência dele é a obediência até o fim, aonde Jesus é declarado também em Filipenses capítulo 2 como obediência até a morte e morte de cruz. Obedeceu a quem? Obedeceu ao Pai, até o ponto de morrer e entregar sua vida. Toda essa questão da obediência de Cristo tem que ser um exemplo para nós de obedecermos e sujeitarmos à vontade do Pai, o Criador, aquele que nos dá todas as coisas por meio de Cristo. Esse é um breve comentário que eu faço dentro dessa questão até mesmo do sacrificial de Jesus ser uma ideia da redenção, mas é ao contrário do que alguns pensam, não foi porque no centro da vontade de Jesus estava o homem, e ele queria ter a redenção, né, ou redimir o homem. Não, no centro da vontade de Jesus estava fazer a vontade de Deus. É por isso que tem uma fala também que a gente tem o costume de dizer assim, eu quero estar no centro da vontade de Deus. A vontade de Deus não tem centro, lateral, borda, não existe. A vontade de Deus é feita, a vontade de Deus é plena. Então eu tenho que estar na vontade de Deus, vivendo aquilo que Ele me manda. Não existe meio termo. Ou eu estou vivendo ou não, né? Estou próximo dele ou não. E nem uma escolha assim, capaz de. Uma escolha que esteja dentro do nosso controle, né? Uma vez que se você não está se vendo dentro da vontade de Deus, você não tem aquela. Tem quase, né? Não tem quase, né? Não estou vivendo, né? Não tem A quase. plenitude da vontade de Deus não existe, né? Ou tal, não tá. Não tem jeito. Não tá. Isso não quer dizer que não, né, não vai haver falhas. Muita gente confunde a dificuldade humana no processo da justificação, né, com a questão da rebelião a isso. Uma coisa é a gente na luta, né, sendo guiado pelo Espírito Santo com as nossas limitações humanas, né, e dentro desse processo, muitas vezes ainda tem essa luta entre né, o que é nossa humanidade pecaminosa falando e o Espírito Santo transformando a gente, né, em filhos de Deus, né? E outra coisa é eu deliberadamente conhecer isso e não fazer, né? Quando eu tenho que escolher a obediência, eu escolho
não confiar plenamente em Deus, eu escolho aquilo que eu quero fazer. E assim, tenho ações que não condizem com alguém que se chama filho de Deus. Né? Isso é também interessante. A questão da obediência de Cristo permeia tudo, né? Tudo que ele fez. Né? E essa coisa do punir o pecado, assim, muita gente tem uma visão, né? A palavra Deus é bom e a seguida de ter que dar uma punição é muito confuso, Uhum. principalmente para a nossa geração, né? Que tem perdido questões assim de valores fundamentais, onde tudo é direito, né? Onde Uhum. tudo é direito, né? Então, essa frasezinha muitas vezes pega muita gente. Mas se ele é bom, por que tem que punir? Uhum. Então, isso me chamou a atenção. E é justamente porque o pecado mancha, né, a Uhum. bondade. Né? Se a gente vê na frase lá, né, o fruto do conhecimento era do bem e do mal, né? Onde o homem só conhecia aquilo que era bom, o que era Uhum. perfeito. Então não existia mal, né? E depois desse conhecimento ele passa a ter vergonha, ele conhece o que é vergonha, o primeiro sentimento, né? E a partir disso ele já começa, né, toda aquela coisa de acusar, né? De sair da sua responsabilidade, acusando, e por aí vai. Né? Então a punição é justamente sobre isso, é sobre aquilo que que tirou a santidade, né, do homem e quebrou a relação plena do homem com Deus. Né? Uhum. Deus foi se encontrar com o homem e não o achou, né? Não achou no lugar onde ele estava. E a nossa vida sem Cristo é essa fuga constante. É essa fuga constante, é a gente o tempo todo entrando atrás de um arbusto, porque pensando, né, na santidade de Deus, toda vez que a gente olha só para as nossas ações dentro da nossa vontade, sem a vontade de Deus, né, como a gente comentou, a gente vai ver que né, a gente vai clamar por misericórdia porque a gente não está dentro daquilo que é bom. Apesar de bondade, de conceito de bondade hoje em dia está bem diluído em um monte de outras coisas, né? Mas junto com a bondade de Deus existe também a santidade. Uhum. E elas não se separam, elas não se dividem. Então não há como agradar alguém totalmente bom e totalmente santo fazendo só o que eu quero. Né? E por isso que o pecado deveria ser punido. Né? Porque logo depois da frase tem aquilo de errado, né? E nosso conceito de erro também, né? De fazer algo errado. Está muito confuso hoje em dia, então é sempre bom destacar isso, né? Sobre essa necessidade de um redentor, e o que mais me chama a atenção é a decisão, né? Uhum. Deus não precisava fazer o que ele fez, né? Ele quis. Sim. Ele quis. Ele atribuiu para si uma vontade, né? Que ele acabou atribuindo para si uma necessidade que ele não tinha, né? Que ele disse para o homem, né? Que ele ia ser o Deus, né? Que eu vou ser seu Deus, né? Vou estar com você. E como ele não mente e não volta atrás da sua palavra, né? Ele atribuiu para si uma necessidade que ele não tinha. Então, Uhum. por decisão, ele está sempre em direção do homem, né? Trazendo o homem para si. Isso é muito interessante. O... essa forma de bondade que a gente entende, ela é totalmente falha, né? A gente acha que ser bom também é um aspecto de um Deus bonachão, né? Que não vai cumprir aquilo que ele prometeu e falou.
e julgar de fato a iniquidade. Acho que é assim, uma forma da igreja evangélica mesmo, no total, fala igreja geral. A gente trabalhou tanto umas questões de um Deus punitivo no passado, que aí, para amaciar a mensagem, a gente tratou de um Deus gracioso e bondoso, um pai de amor e tal, e se esqueceu de um Deus pleno, que não mudou, é imutável, né? E aí você tira umas partes da mensagem para ficar mais agradável, mais, né, mais fácil de digerir ali. E aí, poxa, adulterou todo o evangelho, né? Dessa forma tem que ser. Seja bem-vinda, Lu Vilena. Seja bem-vinda aí. Daia também, obrigado aí pela presença. Bem, indo para o final, porque o Redentor tinha necessidade de morrer, porque esse foi o único jeito de você e eu, né? Esse foi o único jeito de você e eu podermos viver. O sacrifício substitutivo, a gente já falou um pouquinho disso antigamente aqui também, um pouquinho atrás aí, que era necessária a morte de um equivalente, né? Seja, se o nosso pecado e a nossa acusação é contra Deus, só Deus pode perdoar pecado. A gente falou isso no estudo passado. Por isso que Jesus perdoou o pecado daquele paralítico lá. E as pessoas vão dizer, olha, mas só Deus pode fazer isso. Ele está blasfemando. Então, para que vocês entendam que eu sou o filho do homem e tenho poder para perdoar pecados, eu curo também. Aí curo o cara e mostra, então, que ele tem toda a plenitude nele, para curar fisicamente, como para perdoar pecados. Então, a única forma, então, de sanar essa dívida nossa era com a morte de um substituto que equivalesse, né? Não tinha como ser desleal também. Então, um homem e também o homem que é o verbo encarnado, né? O Deus vivo que desceu dos céus. O povo vai ter até uma música que vai cantar que é o pão vivo que desceu dos céus. Então, esse Deus que se esvazia da sua glória, toma a forma de homem e morre para que eu e você pudéssemos viver. Por causa da sua morte e a sua ressurreição, nós também vivemos. Esse é o nosso estudo de hoje. Vamos aí para o final, explicando um pouquinho da morte do Cristo e a sua redenção plena, né? Como ele é o nosso Redentor de forma plena. E agora a gente chegou na metade do livro. A gente está agora na pergunta número 25. Uma pergunta por semana. A gente vai chegar nas 50. Só acompanhar aí. Está quase lá. Chegamos à metade. Quase. A morte do Cristo significa que todos os pecados podem ser perdoados? Cenas no próximo capítulo, então. Domingo, às 9 da manhã. E só lembrando que tudo que a gente está falando aqui, né? Isso é interessante desse estudo sobre o assunto pecado, santidade de Deus, a necessidade de um substituto, a lei, está nos estudos passados, né? Tem todos os 23 capítulos aí para trás que as pessoas podem, né, se quiser pegar o fio da meada aqui, né, antes de pensar que a gente está falando de um assunto aleatório, né, ou pegando só um ponto aqui, né, se você quiser entender qual é todo o conceito que está sendo trabalhado, né, acessa aí. Tá todos no YouTube, pastor? Tá no Todos no YouTube. Tá no YouTube e bem Ubatuba, que você vai pegar. A gente está trabalhando desde da noção, né, de quem é Deus, e aí a gente começa a entender sobre a santidade de Deus, esse Deus que é santo, que é pleno, que é justo, e depois vai a necessidade da lei, o que acontece com o homem através do pecado. Então a gente já está aqui na metade do livro, e se interessa, né, entender um pouco sobre o que está sendo falado desde o começo, pega os estudos aí para trás, que vai dar uma noção legal. Interessante também, não sei se você reparou, hoje é ceia, né? Hoje é. Aprove Deus a gente falar sobre morte e redenção no domingo de ceia. Eu fiquei bem feliz quando eu estava lembrando aqui, né? A gente vai falar sobre isso à noite.
né, ter a parte memorial, participar do corpo, né, e lembrar disso, e já os irmãos aí que escutaram e que vão participar da ceia já pode ir meditando, né, durante o dia aí, e para poder, né, participar, chegar, né, mais com entendimento, um pouquinho a mais de entendimento sobre o que significa também lembrar, né, da morte de Cristo ali, quando a gente for participar da mesa. Boa, Exatamente sobre isso que a ceia vem falar. legal. Então, nosso convite, então, para vocês, 19 horas, lá na nossa igreja. Hoje a gente tem o culto presencial, que a gente transmite também pelo YouTube, mas a ceia, a gente vai estar lá junto, lá, repartindo pão, as orações, bebendo o cálice, como um ato memorial, né? Fazemos isso em memória de Cristo. 19 horas fica o convite para vocês estar conosco, então, no nosso culto presencial. Já chegamos aí a 100% da capacidade da igreja, assim como os outros lugares já estão funcionando a 100%. Não se esqueça da máscara, sua garrafinha de água, e aí pode participar com a gente lá. Um outro detalhe que eu queria deixar para vocês, que no dia 12 às 19h30, agora a Carol vai ter que me ajudar, se a Carol estiver acompanhando ainda, se não é 19, é 19h30, já marca aí na sua mente que é 19, então fica mais fácil. Às 19 vai ter o culto infantil, então esse ano a gente vai fazer no dia 12 mesmo, o culto infantil, e você, pai, leve seus filhos, participe junto. Tem esse momento em família, é feriado, né? Então você pode ter esse momento em família lá à noite com a gente na igreja. Todas as quintas, esse estudo está sendo presencial também. Todas as quintas-feiras, lá na igreja, às 19 horas, você pode participar com a gente do nosso estudo presencial. E esse, Às não é 18, 19, é pastor. 18. Dia 12 às 18, É. uma hora mais cedo ainda. Dia 12 às 18. Então a gente vai ter esse culto infantil no dia 12 às 18 e no Facebook não, no Instagram da igreja a gente já colocou a divulgação lá, a gente vai continuar divulgando aí nos cultos agora. Então, no dia 12 às 18, você que é pai, né, leve seus filhos, os pais aí, participem, cultuem juntos, celebrem ao Senhor junto, porque é muito importante esse momento em família também. Se quiser levar um coleguinha e tal, dos seus filhos, leve também, será muito bem-vindo, muito bem recebido lá pelo departamento infantil. A Carol e todas as meninas estão trabalhando aí muito nessas semanas para poder fazer um evento bem bacana lá, né? Jacó, por exemplo, tá mais crente que eu. Jacó tá semana inteira na igreja lá. Terça, quarta, quinta. Apesar que eu tô ganhando, porque eu vou Jornada na dupla. sexta. Sexta-feira eu tô lá também. Mesmo com as mulheres lá, eu tenho que ficar lá, de guarda. Né? Eu tô ganhando um dia ainda. É, Mas eu perco no mas time. Você compensa. hoje ainda tem. E hoje eu acho que ainda vai ter ensaio infantil lá Vai ter no ensaio infantil também? finalzinho no finalzinho culto. Quer avisar ao vivo aqui. É, vai ter também. Finalzinho, antes do lanchinho deles, se for todo mundo, né? Se tiver, pelo menos a maioria das crianças que vão participar, eu vou começar a passar as músicas com eles lá. Então. Meu tio ficou essa semana na igreja lá, né? E falou assim, eu também. Ele também participou de todas, né? É verdade. Ele Então, tá mais daí bem do que uma galera aí, participando, todo mundo lá. tava lá, a semana inteira. Bem, vamos para o final então. Pedir para o Jacó orar, fica aí o nosso convite para vocês. Acompanhe também os outros estudos pelo YouTube, tá tudo lá, tá salvo. E o nosso canal no YouTube é IBEM Ubatuba. Vamos orar então, Jacó, tá contigo aí. Vamos. Eu vou usar, né? Mas eu peço que todos fiquem em espírito de oração, mas eu vou usar a oração do estudo, que eu achei ela linda e ela acho que fecha muito bem tudo que a gente falou aqui, né? Então você confirme aí depois com um amém se essas palavras também forem o seu desejo. Que diz assim: Salvador expiador, somos gratos por não teres recuado, seguindo e suportando toda a morte sobre a cruz e além,
Por causa da tua morte, podemos viver eternamente. E por sabermos disso, ajuda-nos a enfrentar nossa própria morte com coragem, fé e esperança. Em nome de Jesus. Amém. 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 Galera, bom dia. Deus abençoe. Bom domingo em família aí. Até às Amém. 19, Bom se dia a Deus quiser. todos. Até mais. Falou, Jacó. Um abraço. Então, pastor, bom dia para vocês. Até.